Olá, meu nome é Karina, eu sou aluna do curso de Química da Universidade Federal de São Carlos, no campus de Araras, e atualmente eu faço parte do grupo de pesquisa do Laboratório de Microbiologia Agrícola e Molecular da UFSCar. O grupo de pesquisa do qual eu faço parte, ele trabalha com o processo de fermentação para a produção de etanol combustível, mais especificamente com o controle da contaminação durante esse processo. Pois no Brasil, esse processo industrial ele possui características que garantem, a produtividade e a eficiência, mas ao mesmo tempo ele cria um ambiente favorável à contaminação, principalmente por leveduras e por bactérias, tanto pelo fato do substrato não ser estéril, e as condições de fermentação não serem assépticas. E hoje o que a gente possui de técnicas mais convencionais para o tratamento da contaminação microbiana durante o processo de fermentação são basicamente os que fazem uso de antibióticos e os que fazem uso do tratamento ácido. Porém, ambos possuem as suas limitações e as suas desvantagens. Em relação aos antibióticos, a gente pode citar a resistência bacteriana que acaba acontecendo, ou seja, os antibióticos eles passam a não exercer mais efeito sobre a bactéria. E em relação ao tratamento ácido, a gente tem atrelado a isso o alto risco de utilizar o ácido, O ácido utilizado é o ácido sulfúrico, então há uma periculosidade no manuseio e também ele acaba afetando a levedura utilizada nesse processo, a levedura produtora de etanol, no caso a Saccharomyces cerevisiae. Além também de todo o efluente gerado, de todo o impacto no efluente gerado ao final de todo esse processo. Bom, e foi diante dessa problemática, que surgiu a necessidade de encontrar uma alternativa que fosse mais ambientalmente sustentável e segura de antimicrobiano para ser aplicado contra os micro-organismos da fermentação etanólica. E nesse caminho, nesse sentido, existem diversos estudos que relatam que compostos extraídos de fontes naturais, como extratos de frutas, como laranja, uva e abacate, por exemplo, apresentam alto potencial para serem aplicados como antimicrobianos e constituir uma nova alternativa para essa problemática. Principalmente por serem mais seguros e possuírem também um caráter sustentável, já que esses compostos eles podem ser extraídos a partir dos resíduos desses frutos. Então, o meu trabalho ele teve por objetivo avaliar o potencial antimicrobiano que o extrato do resíduo de uva, extraídos especificamente da casca e das sementes da uva, possuem sobre micro-organismos contaminantes da fermentação etanólica. Falando agora um pouquinho da metodologia que eu utilizei, para a obtenção do extrato, eu realizei a extração da seguinte forma. Os resíduos, a casca e a semente da uva, previamente liofilizados e triturados, foram colocados em maceração junto com solução de etanol 70% no período de 24 horas. Após esse período, o sobrenadante ele foi recuperado por filtração e em seguida evaporado em evaporador rotativo, para conseguir separar então a solução do extrato do solvente. A massa restante da filtração ela foi colocada em maceração por mais 2 vezes e esse mesmo procedimento foi repetido por mais 2 vezes. Então, ao final, a solução que foi evaporada compunha uma única amostra que seria o extrato dos resíduos de uva. Em relação à caracterização desse extrato obtido, ela foi realizada através da quantificação de compostos fenólicos totais e da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa.
E a ação antimicrobiana ela foi testada contra os micro-organismos Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermento, que são as duas bactérias, e contra as leveduras Dequera bruxelensis e a própria Saccharomyces cerevisiae. A metodologia utilizada para determinar a ação antimicrobiana, foram duas. Foi a de difusão em disco em meio sólido e a de microdiluição. A metodologia do teste de difusão em disco, ela consiste em discos de papel filtro, no diâmetro de 6 milímetros, impregnar soluções do extrato em diferentes concentrações e depois fixar esses discos sobre o meio de cultura em placa de Petri com o micro-organismo inoculado. Dessa forma, se houver um halo em torno do disco, é um indicativo de que houve inibição na região onde continha o extrato. E essa metodologia, ela nos traz uma visualização bem interessante do halo formado em torno do disco, contendo a solução do extrato, se houver ação do extrato sobre o micro-organismo, e posteriormente esse halo é medido em milímetros e comparado ao controle com o antibiótico. O segundo teste que eu utilizei para avaliar a ação antimicrobiana, ele foi o de microdiluição, onde eu utilizei microplacas com 96 poços, onde em cada poço eu coloquei meio de cultura líquido específico para cada micro-organismo, diferentes soluções do extrato, em diferentes concentrações, e o inóculo microbiano, do micro-organismo a ser testado. Essa microplaca, ela foi levada num leitor de microplacas e foi feita a realização da leitura da absorbância num período de 24 horas, sob agitação, no comprimento de onda de 540 ou 600 nanômetros. Bom, falando um pouquinho dos resultados que eu obtive, em relação à identificação dos componentes do extrato, os que possivelmente possuem atividade antimicrobiana e foram identificados foi o ácido succínico e o terpeno. Em relação aos testes de atividade antimicrobiana, o teste de difusão ele apresentou ação antimicrobiana do extrato nas concentrações a partir de 1.000 mg por litro contra as bactérias láticas, mas não apresentou contra as leveduras testadas, nas concentrações de 1.000 a 16.000 mg por litro. No teste de microdiluição, ele foi realizado até a concentração de 4.000 mg por litro, mas não houve inibição de crescimento de nenhum dos micro-organismos. Dessa forma, então, a gente pode concluir que o extrato de uva ele teve resultados positivos, ele apresentou ação antimicrobiana contra as bactérias, como evidenciado no teste de difusão. No entanto, é necessário reavaliar o crescimento das bactérias em meio líquido, para verificar se ocorre de fato a inibição e quantificar através do plaqueamento.